A Renault Premier é uma Renault que nunca existiu. Por fim, como se pode imaginar, é mais complexo, já que foi comercializado com outro nome. Este grande sedã, fruto do amor improvável entre a Renault e sua subsidiária americana American Motors Corporation, supostamente reinava no topo da gama dos Estados Unidos da América ao lado das alianças. E ainda estes e pequenos Renault 9 e 11 disfarçados para seduzir a América e dos medalhões derivados diretamente do Renault 21. Mas infelizmente o destino decidiu de outra forma, porque justo antes do lançamento do Renault Premier, a Renault decidiu vender sua subsidiária americana para a Chrysler, acabando assim com essa bela história antes mesmo de ela começar. Como resultado, o grande sedan foi lançado sob uma nova marca criada às pressas, Eagle. E no final, ela deixou uma impressão tão duradoura quanto a última música de um cantor de reality show, e é por isso que vamos falar sobre ela hoje. Quando a Renault começa a se estabelecer na American Motors Corporation Jeep, uma questão crucial surge. Como diabos renovar a linha americana enquanto tenta colar um selo premium em veículos que até então não representavam realmente o luxo? Na Jeep é quase muito fácil. A marca tem uma aura tão robusta que até mesmo uma torradeira com a inscrição Jeep poderia ser vendida. E graças a algumas escolhas inteligentes, como o Cherokee, o Wrangler ou o Grand Cherokee, a Jeep está ocupando um bom lugar no mercado. Do lado da American Motors Corporation e da Renault é mais complicado. A American Motors Corporation possui uma joia rara, o Eagle, um veículo utilitário esportivo à frente de seu tempo, mas com uma imagem muito prejudicada. Quanto à Renault, encontramos veículos como o Lecar, o Fuego e o Dix Wichimui, que têm sucessos tão efêmeros quanto um fogo de artifício na chuva. E não podemos esquecer o trauma coletivo deixado pelo Dauphine, essa tentativa desesperada de invadir a América no final dos anos 50, um desastre tão monumental que a reputação ainda estava manchada 20 anos depois. Renault, em sua infinita sabedoria, decide colocar a marca American Motors Corporation em um canto empoeirado para dar lugar às novidades com dois novos modelos, o Alliance e o Encore. Dois veículos diretamente clonados dos Renault 9 e 11. Mas a história não para por aqui. A Renault considera um projeto 52 uma Alliance ampliada para acrescentar um pouco de estatura, mas infelizmente este projeto é reprovado e em seu lugar lança-se um Renault 20 e um rebranded como medalhão. Em seguida, a Renault decide que precisa de um carro-chefe impressionante. É necessário um símbolo. A primeira ideia, transformar o Renault 25 em um ícone americano. Mas aí, os testes com clientes mostram que os americanos veem esse tipo de carro de dois corpos como uma espécie de caminhonete disfarçada. Então pensamos, tudo bem, vamos só adaptar o Renault 25, exceto que os estudos concluem que é tecnicamente possível, mas horrivelmente caro. A primeira, codinome X58 então, vai buscar suas raízes diretamente do Renault 21 em gestação, um 3 volumes com um chassi mais moderno. Melhor ainda, esse chassi é projetado para dois tipos de base, uma baixa para os motores de entrada, em posição transversal com pequenas cilindradas, 1,4 e 1,7 litros, e outro mais robusto para os motores longitudinais com mais de 2 litros. E como se isso não fosse suficiente, está planejado um Coupé, projeto 559, algo que os americanos adoram. E claro, já existe um nome pronto, Allure. Mas espere, não para por aí, para adicionar um pouco de classe, também estamos pensando em integrar a versão US do Alpine Gran Turismo Alegerita e a versão americana do Space. Mas finalmente a Renault conclui que as multivans americanas já são tão populares quanto os hambúrgueres e que o Space não teria um lugar suficiente para brilhar entre eles. O projeto do Alpine Gran Turismo Alegerita foi simplesmente abandonado. Para o futuro estilo da Renault Premier, a direção decide colocar em competição os escritórios de estudo da American Motors Corporation 2 da Renault com sua equipe francesa, onde encontramos grandes nomes como Gaston Juchet e Robert Opron e, finalmente, Italdesign, liderada pelo maestro Giugiaro. E surpresa, é o Italdesign que ganha para o estilo exterior em meados dos anos 84, enquanto a Renault recupera o interior aprovado um pouco mais tarde, em meados dos anos 85. No lado do motor, escolhe-se o 56PR,
5, que finalmente parou de causar problemas após alguns ajustes e, para ter certeza de que o motor seja bem atraente, decide-se fazer com 3 litros e 150 cavalos. Quanto aos 4 cilindros, a ideia inicial era usar o da Fuego, já adaptado aos padrões americanos. Mas François Castan, o chefe dos escritórios de estudos americanos, prefere confiar em um motor American Motors Corporation levemente modificado com 2,5 litros e 110 cavalos. Por fim, para a caixa automática, usa-se a R4 desenvolvida com a 5 Volkswagen no motor 4 cilindros e a ZF de 4 velocidades da Saab 9000 no 5.6. Como já mencionamos, a Renault Primeiro de fato deriva de um chassi Renault 20 e um longitudinal levemente modificado. Resultado, um carro mais largo, mais longo e que se posiciona um bom degrau acima do medalhão que, por sua vez, é uma cópia fiel da Renault europeia. A primeira, por sua vez, se divide da famosa silhueta Tri-Core a fim de atender às expectativas desse mercado um pouco particular. No interior, é muito americano, com assentos específicos, mas sem tentar competir com os assentos de couro da Cadillac, por exemplo. A primeira não está aqui para roubar o show dos gigantes, ela se instala confortavelmente em um nicho que poderíamos chamar de premium hoje, adicionando uma pitada de conforto e eletrônica. Porém, nos bastidores é menos glamouroso. A tragédia da morte de George Bess causou um verdadeiro terremoto na Renault e Raymond Levy, o novo diretor, tem uma missão clara: cortar os galhos mortos. Aos olhos dos franceses, a American Motors Corporation Jeep, com suas enormes perdas nos Estados Unidos da América, é uma delas. Como resultado, no dia 9 de março, é o anúncio que choca a todos, a Renault vende todas as suas participações na American Motors Corporation Jeep para a Chrysler. Lee Iacocca, esse gênio do automobilismo, conseguiu o que queria. Ele herda uma empresa que, na realidade, se recupera muito rapidamente. Jeep acelera a fundo e François Castan, o homem que permanece na equipe, é um verdadeiro ourives. E a plataforma do X58 servirá de base para os futuros sedãs da Chrysler, aqueles da série LH. Levará um pouco de tempo para finalizar tudo isso, mas os primeiros 200 carros de pré-série, produzidos a partir de setembro de 87, exibem orgulhosamente o logo da Renault, com seu losango emblemático. Porém, no momento do lançamento comercial, o losango é substituído por uma marca totalmente nova, Eagle. O Coupé Allure é rapidamente cancelado, os modelos Allianz e Encore também são abandonados. O medalhão sobrevive por pouco tempo, desaparecendo do catálogo em 1989. Para o Renault Premier, renomeado Eagle Premier, a oferta é extremamente simplificada com o abandono do raro motor de 4 cilindros da American Motors Corporation. No primeiro ano de vendas, as coisas vão relativamente bem. 45 mil exemplares produzidos, mas rapidamente cai em 1989 com 41 mil unidades vendidas. E então, a Chrysler começa a se lembrar do seu compromisso de comprar 250 mil motores PRV da Renault. O problema é que o objetivo parece um pouco complicado de ser alcançado. Para evitar as penalidades, pensamos que vender o Premier também sob o logotipo da Dodge seria uma boa ideia. Não pensamos muito e o Renault Premier, que se tornou Eagle Premier, agora também se chamará Dodge Monaco. Um nome digno de um iate, mas que infelizmente não consegue navegar nas águas tumultuadas do mercado. A rede começa a pensar que vender Jeeps que estão em plena forma é muito mais simples. Em 1990, apenas 14 mil primeiros e 7 mil Monaco encontram comprador. Não exatamente uma inundação. Mas em 1991, a esperança renasce um pouco. Registramos 11 mil Eagle e 12 mil Dodge. Mas em 1992 houve nova queda. 4 mil para o Eagle e 1.900 para o Monaco. A festa acabou. A Chrysler, então, decide interromper as despesas e prefere pagar a Renault pelo prejuízo dos 250 mil motores. Então, deseja colocar as mãos nesse raro Renault, que se tornou Eagle e depois Dodge? Me diga isso nos comentários. E, evidentemente, não se esqueça de se inscrever para encontrar novos vídeos a cada semana.